Olá a todos, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Gustavo e vamos para uma aula hoje do segundo ano, uma aula sobre características físicas de uma onda. Na última aula, nós começamos a falar sobre o estudo das ondas, né? E essa área da física que compõe o estudo das perturbações, né, que se propagam por um meio, são as ondas. A gente viu que as ondas elas transportam energia, mas não transportam matéria. E a gente viu como elas podem ser classificadas, né? De acordo com a sua natureza, como mecânicas e eletromagnéticas, de acordo com seus modos de vibração, como transversais e longitudinais, de acordo com a sua dimensão de propagação, sendo unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. E aí a gente viu também que essas ondas, elas poderiam, alguns tipos de ondas são mais especiais do que outros, né? Requerem um estudo maior, né? Aqui a gente vai estudar ainda, nós vamos estudar dois tipos de onda, né? As ondas sonoras e a luz, né? Então, a luz, por exemplo, ela pode ser classificada como sendo uma onda eletromagnética, transversal e tridimensional. Já o som, ele é praticamente o oposto da luz, ele é uma onda mecânica e longitudinal e tridimensional, tá? Então hoje nós vamos ver quais são as características físicas de uma onda. Não é toda perturbação em um meio que é uma onda, tá? Essa perturbação precisa ter algumas características físicas, alguns elementos para ser caracterizado como onda, ok? Em relação ao comprimento, ao tamanho dessa onda, eu vou ter duas características físicas, a amplitude e o comprimento de onda, tá? O que é cada um? A amplitude, ela é a distância entre o ponto de equilíbrio de uma onda. Perceba que uma onda, ela sempre vai ter um ponto médio, que é chamado de ponto de equilíbrio, tá? Então, a amplitude é a distância desse ponto até o seu ponto mais alto, que é chamado de crista, e essa distância é a mesma do ponto de equilíbrio até o seu ponto mais baixo, que é o vale. Então, a amplitude é isso. É a distância entre ponto de equilíbrio e crista, ponto de equilíbrio e vale. Essa distância sempre tem que ser igual para uma onda ser chamada de onda, ser caracterizada como onda. Tá? Se tiver um tamanho diferente, né, amplitudes diferentes aí, tanto para a crista como para o vale, aí essa perturbação já não é mais caracterizada como onda. Né? E aí o comprimento de onda, né, que é simbolizado pela letra grega lambda, né, o lambda, o comprimento de onda vai ser a distância horizontal da onda, vai ser quantos metros essa onda tem horizontalmente. Vai ser a distância entre duas cristas consecutivas de uma onda ou dois vales consecutivos, tá? Se eu pegar aqui com uma régua e tirar a distância, eu vou ter o comprimento de onda dessa onda nesse caso, ok? Em relação ao tempo, eu vou ter também outras duas características, né, de uma onda. Vou ter o período e a frequência. O período, ele é o intervalo de tempo que demora para uma onda percorrer justamente o seu comprimento de onda. Então, vamos supor que eu estou aqui nesse ponto de equilíbrio inicial, a onda começa a se propagar, eu disparo um cronômetro. Aí eu passo por um vale, por uma crista e retorno ao ponto de equilíbrio para o meu cronômetro. Vejo o tempo, esse tempo é o período dessa onda, né? Quanto tempo a onda demora para percorrer, para andar um comprimento de onda, tá? A gente simboliza pela letra T maiúsculo, ok? Então esse é o período. Já a frequência, simbolizada por um F minúsculo, é uma grandeza aqui que não só está nas ondas, tá? Mas ela faz parte de todos os movimentos periódicos. Não sei se vocês perceberam, mas a onda ela se repete, né? O seu comprimento de onda ele se repete várias vezes ao longo da onda. E então eu posso caracterizar uma onda pela sua frequência, o quão frequente esse movimento se repete, tá? Aqui a frequência vai ser igual a justamente o inverso do período. Tá? Eu posso dizer que a frequência é o número de vezes, o número de oscilações que uma onda tem em um segundo, por exemplo, ou em um determinado período de tempo. Tá? Eu esqueci de colocar aqui no meu slide, mas as ondas, né, a frequência, ela é medida em Hertz, que é um H maiúsculo com um Z minúsculo. Tá? O Hertz ele é a mesma coisa do que 1 segundo elevado a menos 1. Tá? Então, né, o tempo aqui é medido em segundos.
Quando você calcula a frequência a partir do período em segundos, você vai ter uma frequência em hertz, ok? E aí, com isso, com essas 4 características que são fundamentais, são os elementos de uma onda, eu consigo calcular qual é a velocidade de propagação de uma onda, né? Velocidade não é distância sobre tempo? Qual é a distância que uma onda percorre, por exemplo, ao andar um comprimento de onda? É o próprio comprimento de onda, lambda. Quanto tempo ela demora para andar, qual é o intervalo de tempo para percorrer um comprimento de onda? É justamente o seu período. Mas 1 sobre o período não é a frequência? Então, em vez de eu ter o meu período no denominador, eu posso substituir pela frequência no numerador, multiplicando pelo comprimento de onda. E aí o resultado que eu vou ter é esse aqui, que a velocidade de uma onda, né, a velocidade com que ela se propaga, é igual ao seu comprimento de onda vezes a frequência. Essa equação é conhecida como equação fundamental das ondas ou equação geral das ondas. Tá? Eu consigo calcular a velocidade de todo e qualquer tipo de onda com essa equação. No fim de tudo, tudo se resume a essa equação. Ela é a mais importante aqui para a gente. Entretanto, em um caso especial, o da onda em uma corda, eu posso calcular qual é a velocidade de um pulso, tá? Numa corda que se propaga, né, em uma dimensão. É uma equação chamada de equação de Taylor. É o seguinte, quando você segura essa corda e gera um pulso nela, você segura essa corda com uma força de tensão F, tá? Se eu pegar a raiz quadrada dessa força dividido por uma grandeza chamada de densidade linear que é a massa dividido pelo comprimento da corda, eu consigo achar a velocidade também. Mas olha só, isso só vale para pulsos, tá? Para ondas unidimensionais em uma corda. Tá? Então, por exemplo, para a luz, eu não consigo utilizar essa equação de Taylor. Também, para o som, eu não consigo utilizar. Eu consigo utilizar apenas essa equação aqui, que é a equação geral. Beleza? Tudo bem, gente. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, nós vamos ver alguns fenômenos ondulatórios que são importantes aqui no estudo das ondas, ok? Muito obrigado e até a próxima.